Oi, eu sou a professora Camila Peixoto e você está no Gotas de Química. O Natal está batendo a porta e fica tudo uma agitação. Temos que providenciar presente, arrumar a casa, a ceia, juntar a família. É aquela diversão. Eu adoro essa época e crio muita expectativa para ela. Agora você já parou para pensar que a química está presente no Natal? Quer saber mais sobre isso? Então fica comigo porque a gota de hoje é a química do Natal. Eu lancei lá no Instagram, @gotasdequímica, uma pergunta: o que não pode faltar no Natal? E recebi várias respostas e, por incrível que pareça, todas relacionadas à comida. Não pode faltar uva passa, panetone, vinho, a própria comida, ceia. Para mim, uma das partes imprescindíveis no Natal é a decoração. Árvores, bolas, enfeites, os mais diversos. Eu acho lindo. Agora, se nós temos uma diversidade grande de enfeites e feitos de vários materiais. Pensando nisso, eu trouxe aqui o meu amigo natalino para contar para vocês como a química se insere nisso tudo. Hoje eu vou falar sobre a história do feltro, também conhecido como TNT. Certamente você tem algum material aí na sua casa feito de TNT. Essa sigla é um acróstico para tecido não tecido. Mas como assim, professora? Um tecido que não é tecido? Espera aí que eu vou explicar. A diferença do TNT para um tecido normal, como por exemplo o tecido de algodão dessa minha camiseta, está no processo de fabricação desse tecido. Como é que nós produzimos um tecido, por exemplo, de algodão? As fibras, nesse caso fibras naturais do algodão, elas precisam ser alinhadas, então elas vão para a máquina, são alinhadas, se formam linhas que ficam armazenadas em bobinas. Essas bobinas vão ser levadas para o tear e aí é nessa máquina que as linhas vão ser entrelaçadas, formando assim um pano. E aí o processo não acaba. Esse pano ele passa por um processo de pré-lavagem para retirar as impurezas e depois um tingimento. E assim nós temos o tecido convencional, um tecido de algodão. Agora o que acontece no TNT é um processo diferente. Por quê? Por causa da estrutura molecular do TNT. Então a gente vai olhar um pouquinho mais a fundo essa questão. O TNT é composto por polipropileno. O polipropileno é um polímero, é uma macromolécula, uma molécula grande formada por moléculas pequenas que nós chamamos de monômeros. Para você ter uma ideia melhor do que é um polímero, pensa num trem. Cada vagão desse trem é a nossa molécula pequena, é o nosso monômero. E o trem como um todo, então, é o nosso polímero. No caso, o polipropileno. O monômero, a estrutura que forma o polipropileno é o propileno, tá? E a fórmula química dele, então a gente tem um CH2 ligado a um CH e aí um grupo metila CH3 pendurado. O que acontece? Esse monômero propileno, ele vai se ligar a vários outros, vários. E dependendo da forma como esses monômeros vão ser ligados, nós vamos ter dois tipos de polipropileno. O primeiro é o polipropileno isotático. O que é isso? Se você olhar aqui na imagem, na estrutura, você vai ver que todos os grupos metila, os grupos CH3, estão todos do mesmo lado. Essa estrutura bem organizada, bem ordenada, ela produz um polipropileno que tem uma característica. Ele é mais rígido. E aí esse polipropileno você conhece, ele faz parte das embalagens plásticas que a gente tem em casa e a gente facilmente reconhece essa estrutura por aquele símbolo de reciclagem onde está escrito PP, de polipropileno. E vem o número 5 no centro aí desse símbolo. Agora existe um segundo tipo de polipropileno. Quando os monômeros eles se juntam de maneira desordenada, como mostrado aqui na imagem, ou seja, os grupos metila eles podem estar do lado direito, do lado esquerdo, eles não ficam ordenados. Esse polipropileno é mais flexível e nós o chamamos de atático. Agora, quando foi que surgiu esse negócio de polipropileno? Porque é um polímero sintético.
Ele foi descoberto em 1954 por dois químicos, Giulio Natta, um italiano, e Ziegler, um alemão. Eles dois fizeram um trabalho maravilhoso com a descoberta desse polímero, o polipropileno, que revolucionou a indústria na época e rendeu a eles dois, quase 10 anos depois, em 1963, o Prêmio Nobel em Química. Agora, o polipropileno tem uma característica muito interessante. Ele pode ser moldado através de aquecimento. E aí a gente volta à história lá do TNT. Qual que é a diferença da fabricação do TNT para a fabricação de um tecido convencional? O TNT, nós vamos pegar as fibras poliméricas, as fibras de polipropileno, e não vamos transformar numa linha e levar para um tear. Não, nós vamos pegar essas fibras e vamos prensar sob aquecimento. Então, quando a gente prensa essas fibras sob aquecimento, elas se fundem, se unem, formando então a estrutura que a gente conhece no dia a dia como feltro ou TNT. E tem um detalhe interessante, nós podemos também juntar esse TNT com outros tipos de materiais, por exemplo, com a viscose. E aí nós vamos obter o que a indústria têxtil chama de liga. E é dessa forma que nós obtemos esse material flexível, poroso, semipermeável, biodegradável e atóxico. O TNT ele passou a ser produzido em grande escala ainda na década de 1950 e ele atingiu uma grande popularidade a partir de 1970, chegando até os dias de hoje, permitindo com que o natalino e outros enfeites de Natal sejam produzidos. E essa é apenas uma das formas como a química aparece no Natal. Se você observar atentamente, verá que ela está presente em várias outras situações. Contudo, a química que deve realmente prevalecer nesse período é a química que une as pessoas, que faz com que nós olhemos para o futuro com fé e esperança. O nosso desejo é que você tenha um Natal incrível, cheio de paz, amor, alegria, que a luz de Jesus brilhe na sua casa. E que em 2020 você continue conosco nessa jornada para encher um mar de conhecimento em química, gota a gota. Um beijo e Feliz Natal! Tchau!